Good evening, everybody. I'm Bella, and this is the news and the weather presented in English and Portuguese. News about what's happening in Martha's Vineyard. News from Brazil as well. Notícias do que acontece em Martha's Vineyard e no Brasil também. Our sources are saying that. As nossas fontes estão dizendo que a new island coalition for tiny houses is working to lower some of the regulatory hurdles. Uma nova coalizão para mini-casas na Vineyard está trabalhando para reduzir alguns dos obstáculos regulamentares. Size is another limiting factor in regulation that includes the International Building Code, state amendments, and town zone bylaws. Tamanho é um outro fator limitante e regulamentações que incluem o Código Internacional de Construção, emendas estaduais e estatutos de zoneamentos da cidade. In August, the coalition displayed Mrs. Kate Rose's tiny house at the Agricultural Fair in West Tisbury. More than 750 people signed a statement in support of tiny houses on the Vineyard. Em agosto passado, a coalizão exibiu a casa de Mrs. Kate Rose na Feira Agrícola de West Tisbury, em West Tisbury. Mais de 750 pessoas assinaram uma declaração de apoio para pequenas casas na Vineyard. For us, on the Vineyard, the housing shortage is intense, said Tillmark Health agent and coalition founder Marina Lent, noting the effect on employers who depend on year-round staff. Tiny houses run between $15,000 and $80,000, depend on size and material, with land costs often paid in rent. Para nós da Vineyard, o déficit habitacional é intenso, disse a senhora Marina Lent, a agente de saúde de Tillmark e fundadora da coalizão. Casas pequenas podem ser construídas entre $15.000 a $80.000, dependendo do tamanho e materiais, com os custos da terra muitas vezes pagos no aluguel. People here are committed, but zoning presents a major roadblock. Among other things, the coalition is working with island towns on options for tiny house owners to share land and septic systems. As pessoas aqui estão comprometidas, disse ela, mas o zoneamento apresenta um grande obstáculo, entre outras coisas. A coalizão está trabalhando com as cidades da ilha em opções para os proprietários de casas pequenas compartilharem a terra e os sistemas sépticos. A heart is a place to call home sweet home. This can be a solution that fits really. It fits really reality. Let's learn more about tiny house, the house that fits in your pocket. That's a good one. Court denies tribe rights to pursue gambling on Martha's Vineyard. A federal judge Friday handed a significant legal victory to the state, the town of Aquina, and
a homeowners group in a decision rejecting assertions by the Wampanoag tribe that it has the right to open a gambling hall at the western tip of the island. At the lands on the island, that's right. O tribunal nega direitos à tribo Wampanoag de abrir uma casa de jogos nas suas terras em Martha's Vineyard. Um juiz federal deu, nesta sexta-feira, uma vitória legal significativa para o Estado. A cidade de Aquinnah e um grupo de proprietários de casas em uma decisão de rejeição nas afirmações pela tribo Wampanoag de que ela teria o direito de abrir uma casa de jogos na ilha. U.S. District Judge, in a 40-page decision, the judge calls F. Dennis Saylor IV, in a 40-page decision, ruled that the tribe's bid fell short on town legal grounds. In two legal grounds, that's a correction, two legal grounds. First, it had not exercised sufficient governmental power over its lands to qualify for gaming rights under the Indian Gaming Rights Act. O juiz F. Dennis Saylor IV, numa decisão de 40 páginas, determinou que a oferta da tribo ficou aquém em dois fundamentos jurídicos. Primeiro, não havia exercido o poder governamental suficiente para que suas terras se qualificassem para os direitos de jogos sobre a Lei de Direitos para Jogos em Terras Indígenas. In addition, the judge said the IGRA enacted to regulate gaming on Indian lands passed by Congress in 1988 did not invalidate a 1987 settlement act that gave the tribe about 85 acres of land in Aquinnah, but placed it under the jurisdiction of state and local laws, including prohibitions on gambling. Além disso, o juiz disse que o IGRA, uma ação de regulamentação para jogos em terras indígenas, aprovada pelo Congresso em 1988, não invalida a liquidação do ato de 1987, que deu à tribo cerca de 485 acres de terra em Aquinnah, mas colocou-as sob a jurisdição, colocou as terras sob a jurisdição das leis estaduais e locais, incluindo proibições de jogos de azar. Oak Bluffs voters will decide this week whether to authorize additional spending on the Nyanticke Park reconstruction project and repairs for the North Bluff Sea Wall. The ongoing project to extensively renovate Nyanticke Park has run short of funds. Os eleitores de Oak Bluffs, nesta semana, vão decidir se autorizam a despesa adicional no projeto de reconstrução e reparos do Parque Nyanticke, em Oak Bluffs. O projeto em andamento para renovar extensivamente Nyanticke Park foi executado com falta de fundos. In an article submitted by the Community Preservation Committee, voters will be asked to authorize an additional $150,000 in Community Preservation Act CPA funds to restore town tennis courts and build sidewalks and parking surfaces that comply with state and federal laws that ensure access for people with disabilities.
em um artigo apresentado pela Comissão de Preservação da Comunidade, a CPA, de fundos para restaurar os campos de tênis municipais e construir calçadas e superfícies de estacionamento que estão em conformidade com as leis estaduais e federais que garantem o acesso de pessoas com deficiência. Town Park has been undergoing renovation since spring. More funds are needed to finish the work. O Parque da Cidade tem passado por reformas desde a primavera passada, mas fundos são necessários para concluir este trabalho. E now, news from Brazil. E agora, notícias do Brasil por Solo Mascarenhas. Obrigado mais uma vez, Solo. Matéria de Júlia Dias Carneiro, da BBC Brasil do Rio de Janeiro, sugerida por Solo Mascarenhas, fala que o trágico episódio acontecido na cidade de Mariana, Minas Gerais, está longe de ser a primeira grande crise a manchar a imagem da anglo-australiana, a empresa BHP Billiton, a maior mineradora do mundo em valor de mercado em 2014, uma das sócias da Samarco, junto com a Vale, que é também a mineradora brasileira, mas pode se tornar o episódio mais fatal em um empreendimento da empresa até hoje. 5 corpos já foram identificados e ao menos 20 pessoas continuam desaparecidas. As perdas humanas no local poderão ser as piores da história da empresa e também da cidade do Brasil. Bom, na quinta-feira passada, o rompimento das barragens do Fundão e de Santarém liberou o equivalente a quase 25 mil piscinas olímpicas. Só para vocês terem uma ideia, de uma mistura de resíduos de minério de ferro, água e lama na região, deixando um rastro de destruição e causando prejuízos que alcançam até o Espírito Santo. Além da pressão para esclarecer as causas do acidente, a Samarco, bem como a Vale e a BHP, a empresa australiana, tem sido questionado sobre a falta de um sistema de alarme sonoro para alertar moradores de outras cidades, para dizer que a lama se aproximava. Procure a matéria e veja as imagens da destruição. É só para a gente aprender quando a gente vê essas imagens. A gente deve ir até esses locais. Hoje a gente tem a internet, tem o computador que traz as imagens até nós. E ver a extensão disso e começar a entender e compreender o que está se passando para também poder dar um apoio. E também leia mais 5 perguntas sem respostas sobre rompimento na barragem da mina em Mariana. Bom, você pode ir até a BBC Brasil Notícias Português. Pegue seu computador, vá até lá e cheque o que está acontecendo. E no jornal The Sydney Morning Herald, após o colapso da barragem da mineradora brasileira, BHP Billiton, a australiana, CEO Andrew Mackenzie visita o Brasil e promete reconstruir a comunidade. Vale e BHP foram completamente descuidados. O Brasil cobra multas iniciais de 93 milhões de dólares sobre a tragédia na Samarco. O jornal chama-se The Sydney Morning Herald. E também diz: presidente Dilma Rousseff on Thursday announced preliminary fines worth $93.2 million against the Australian BHP Billiton Mine, Vale and Samarco in South
Southeastern Brazil, Mariana, Minas Gerais. It's about this big accident, this big tragedy, where 2 dams burst, killing at least 7 people, encoding a 2 states area with mud and mine waste. E agora? And now this is the weather forecast for this week of November 16, 2015, Monday. Este é o tempo para esta semana que começa hoje, segunda-feira, 16 de novembro de 2015. Come with me! Venha comigo! Hoje, noite de segunda-feira, tonight, Monday, most clear, with a low around 35, tempo bom, com a temperatura por volta dos 35 graus. North wind, 14 to 17 miles per hour, os ventos virão pelo norte entre 14 e 17 milhas por hora. Tuesday, terça-feira, dia de sol e a temperatura máxima nos 48 graus. Sunny day, with a high near 48, north wind, e ventos continuarão a vir pelo norte. E a noite de terça-feira, Tuesday night, mostly clear, e o tempo vai ficar bom. Wednesday, quarta-feira, dia de sol com a temperatura máxima nos 52 graus, mostly sunny, with a high near 52, northeast wind, and ventos vindo pelo noroeste. Na noite de quarta-feira, Wednesday night, mostly cloud with a low around 46, tempo nublado, e as mínimas estarão por volta dos 46 graus. Thursday, quinta-feira, chances de chuva depois das 11 da manhã e chance of showers after 11 a.m., high near 59 e máximas nos 59 graus. Showers likely on Thursday night and Friday. Possibilidades de chuvas na noite de quinta-feira, como também na sexta-feira durante o dia. And Friday night as well. A chance de chuvas before 8 p.m. with a low around 44. Possibilidades de chuvas antes das 8 da noite, com a temperatura mínima estando por volta dos 44 graus Fahrenheit. É gratificante saber, né? Eu estou aqui no Brasil, tem gente na Europa, tem gente lá na Ásia, né? O mundo todo usando o produto, passando da minha mão. Here we go! Thanks to all sirs, the National Weather MV Pet, Lynn Christopher, beautiful images. And thanks to you. E obrigado a você. Our program tonight is dedicated to all people that are suffering because violence and no-sense acts. God bless to all and bless us as well. I see you next. Tchau, tchau.